Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória, aleluia. Santo é o nome do Senhor, glória a Deus. Guia-nos, ó Senhor Jesus Cristo, pelas veredas da justiça, por amor de teu santo nome, aleluia. Glória a Deus. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia, Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Querido Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem nos guiar nesta manhã, vem nos guiar nesta palavra, que ela chegue de encontro à mente, à alma, ao coração de cada um dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Bom dia para a nossa irmã Maria, nossa irmã Lúcia, a de perto, a nossa irmã de longe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoa grandemente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O galo já está aí cantando, né? A todo vapor. E vamos dar início também a esse momento, onde nós vamos orar, buscar o Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Esse é o dia que o Senhor Deus nos fez. Queridos, lembrando que a palavra de Deus diz que feliz a nação, Deus é o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem tentado ser, né, o Senhor dessa nação há muito tempo, não é verdade? Mas a gente tem que entender que, independente da questão política, o importante é o Senhor Deus, Ele ser o Senhor aqui, ó, no nosso coração. Você vê que com todas essas questões políticas de nossa pátria, o Evangelho tem crescido, o Evangelho tem sido levado avante, em nome do Senhor Jesus, e isto é que é importante. No mais, é como a palavra de Deus diz, nós devemos orar por aqueles que estão em eminência. Essa é a direção da palavra de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Então, meu Deus, antes de iniciar esse momento, eu quero abençoar a nação brasileira, quero abençoar a cidade, quero abençoar cada estado, cada prefeito, cada governador, como assim o nosso presidente. Vamos em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que domingo, aliás, quinta-feira agora, hoje é terça, né? Hoje é terça, então é dia primeiro é sexta-feira. Quero dizer para você que a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela vai estar fazendo um jejum mundial, viu? A Igreja Quadrangular global no mundo inteiro, né? Quer dizer, o globo, a quadrangular, cada país que tem a quadrangular vai estar jejuando, viu? Por esse momento que o mundo atravessa. Então, se você quiser participar, não esqueça isso, é quinta-feira, procure fazer um jejum, nem que seja até meio-dia, nem que seja de meia-noite a meio-dia, orando, né, para esse momento que o mundo tem vivido. Tá ok, queridos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar em Gênesis capítulo 12. Semana passada, eu falei 4 mensagens sobre a vida de Ló e os seus descendentes, certo? Se eu falei de Ló, por que não falar do tio dele? Porque o Ló representa aquele crente fraco. Aquele crente, ele é crente, mas ele é fraco, a sua fé é fraca, ele é frágil, certo, queridos? E o Abraão é diferente. O Abraão já é considerado o pai dos crentes. Por quê, queridos? Por quê? Porque Abraão, ele, depois do período de Noé, ele foi a primeira pessoa a ouvir a voz de Deus. Então, queridos, o chamado de Abraão, ele crê que era Deus falando, na verdade, não era fácil. Porque hoje, querido, nós temos Bíblia, vários tipos de Bíblia, né? Cada igreja tem a sua, tem a Bíblia, cada igreja dá né, colocar lá o emblema da sua igreja e tal, e ter a sua.
A gente tem Bíblia capa preta, capa marrom, capa rosa, capa branca, pequena, grande, Bíblia no celular, no computador, todo canto. Mas naquele tempo não, queridos. O Abraão, ele estava lá, aí o capítulo 12 mostra que ele estava lá, vivendo na terra lá de seu pai. Ontem eu já expliquei, ele era filho de Ur, aliás, ele era filho, o pai dele era o Terá, o pai dele morava em um dos caldeus, era a cidade cosmopolitana daquela época, é a metrópole daquela época, né? Era a cidade que todo mundo queria morar ali naquele tempo, né? Ur dos caldeus, de onde surgiu depois o Império da Babilônia, algo assim tremendo, certo? E era ali que ele residia. E era uma família rica já, uma família já abençoada. A sua parentela. Ele saiu, ele obedeceu. Hoje, gente, a pessoa, ela ouve a palavra de Deus pela Bíblia, ela tem livros para ler que fala de Deus, ela tem pregador no rádio, ela tem pregador na televisão, ela tem pregador na internet, ela pode escolher se ela quer ouvir um pregador alto, baixo, moreno, claro, aqui do Brasil, se ela quer ouvir lá da África, se ela quer ouvir, enfim, ela entra na internet, ela pode até escolher, né, o profeta que ela quer, a maneira como ela quer ouvir Deus. Naquele tempo que ele era diferente. Então ele estava ali e ouve a voz de Deus. E ele, porque ele obedece, queridos, ele sai, mas ele já sai enfrentando adversidades. Por quê? Ele obedeceu a Deus, ele creu na promessa de Deus, saiu, levou o sobrinho Ló com ele, né? E almas que lhe acrescentara em Harã, certo? Almas, quer dizer, ele já saiu levando servos, servas, escravos, ele já saiu já com um grupo de pessoas. E ele passou a morar em Canaã. Aí, Gênesis capítulo 12, versículo 7, fala que apareceu o anjo do Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. Então, quando ele estava ali em Canaã, Deus fala com ele: ó, eu vou dar essa terra aqui para você. Eu vou dar essa terra aqui para os seus descendentes. Bem, ele já estava ali na terra que Deus dizia para ele: ó, é sua. Irmãos, muitas vezes a pessoa está num lugar que Deus fala: ó, aqui é seu, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar essa vitória. Mas às vezes a pessoa não entende. E às vezes a pessoa quer ficar buscando. Hoje em dia, por exemplo, por que muitas pessoas às vezes vivem mudando de igreja? Porque às vezes ele está numa igreja e de repente ele vê uma luta. Aí ele entende o seguinte: não, eu vou para aquela igreja ali, porque lá tá jorrando bênção, tá chovendo bênção lá. Ah, eu vou. Às vezes ele está numa igreja e ele começa a ter uma luta, uma batalha, uma dificuldade. Ah, eu acho que é a igreja, eu acho que eu vou ter que mudar da igreja, eu acho que eu vou ter que mudar do pastor. E assim por diante. Então, o anjo, essa terra é sua, eu vou te dar. Não é? Mas o que a Bíblia fala? Que ele moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armou a sua tenda, né? Aí no versículo 8, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí, ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então ele fez algo maravilhoso. O anjo fala com ele: eu vou te dar. Então, a primeira coisa que ele faz, gente, ele vai invocar a Deus. Ele fez um altar do Senhor. Tá? Depois que Deus o chama, querido, foi a primeira vez que ele foi invocar a Deus. Aí no capítulo 12, Deus chama ele: eu vou te abençoar,
vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Então ele partiu dali com a sua esposa, com o seu sobrinho, chega em casa e fala, eu vou dar aos seus descendentes aqui. A primeira atitude dele, ele vai adorar a Deus. Então olha só, agora ele começa a adorar a Deus. Poxa, é Deus falando comigo, eu vou adorá-lo. É isso que o cristão tem que entender, é isso que o crente tem que entender. Eu vou adorar a Deus. Só que aí, queridos, a Bíblia fala que depois caminhou Abrão dali, seguindo para o lado sul. Havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito. Ele estava em Canaã. Deus fala, eu vou te dar isso aqui. Isso aqui vai ser de seus descendentes. Ele adora a Deus. Só que veio fome. Então ele se manda para o Egito. Certo? Irmãos, o que acontece? Ele estava na obediência. Mas mesmo o fato da pessoa ser obediente não quer dizer que ela não venha ter lutas, batalhas, dificuldades. O Abrão, ele já tinha um problema, uma batalha, porque a mulher dele era estéril. E naquele tempo, era tudo que o homem queria ter, era filhos. A mulher, né? Hoje até tem que tomar a medicação aí para não ter tanto filho, mas naquele tempo não. O que eles mais queriam era ter filhos. Então já era uma certa batalha. Depois, para completar, ó, outra questão, a separação dos parentes. Ele era acostumado a viver com os parentes. Sai. É outra batalha. Você viver longe de pai, longe de mãe, longe dos tios, longe da família, não é toda pessoa que aguenta, não. Tem muitos que não aguentam ficar longe dos seus familiares. E deparou agora com a fome naquele lugar. Aí agora vem a fome, vem a dificuldade. Isso aí obrigou ele a descer para o Egito. Certo, queridos? Então entenda isso. O fato de você servir a Deus, o fato de você ser uma bênção, não quer dizer que você está imune a lutas, a batalhas, a dificuldades, não. O Senhor Jesus deixou claro, olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, certo? Continuando aí, queridos, o que nós vamos ver? Que o verdadeiro cristão precisa saber que as lutas são permitidas por Deus, tá? Para que haja amadurecimento espiritual e desenvolvimento da fé. Por isso, queridos, que Deus permite lutas, para a gente crescer, amadurecer, certo, amados? É no deserto, veja bem, é no deserto que somos preparados para situações maiores e melhores. Quem não é provado, não será aprovado. Por que a prova vem? Por que o aluno faz a prova lá? Para ele ser aprovado no final do ano. Por que muitas vezes a gente passa pela prova? Para a gente ser aprovado diante de Deus, diante do Senhor. Muitas vezes nós enfrentamos luta, dificuldade, batalha, porque Deus tem algo melhor para nós. Então, naquela hora, nós vamos ter que crer em Deus, posicionar e ter paciência. Agora, uma outra coisa que eu quero registrar aqui, antes de orar, é que quando ele chegou no Egito, a esposa dele, a sua mulher, no versículo 11, ela era muito bonita. E ele tinha medo de que os moradores do Egito matassem a esposa dele, matasse ele para ficar com a esposa dele. Ela mentiu. Ele era um servo de Deus. Mas mesmo o servo de Deus é sujeito a pecar. Então, ele, depois que Deus o chamou, ele obedeceu, beleza, adorou a Deus, beleza. Só que agora ele já começa a pecar. Ele mente. E usar a mentira é um subterfúgio muito sério.
A Bíblia diz que a mentira é do diabo. Então, a pessoa mente, ela está usando uma arma que, na verdade, é do inimigo, que mais cedo ou mais tarde pode vir as consequências. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz aí, ó, versículo 14. Aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelo. Ou seja, aconteceu o que ele previu. Eles acharam ela bonita, ela mentiu dizendo que era irmã dele, aí os egípcios, ô cunhado, ô cunhado. E ela foi tomada e foi levada para a casa do faraó, para quê? Para ser esposa do faraó. No capítulo 20, agora ele chamava Adão. Ele cometeu o mesmo erro, certo? Ele estava em outra terra, em outro lugar, a mulher dele foi tomada como esposa, só que no mesmo dia, na mesma noite, Deus avisou o rei, e o rei devolveu a esposa para ele e mandou ele embora. Aqui, Deus mandou uma peste, certo, irmãos? Aqui no capítulo 12, ó, versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? O que você me fez? Por que não me disse que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, certo? E o faraó deu ordem para que ele fosse embora. Em Gênesis 20 fala que no que ele ficou lá, foi em outra situação, no mesmo dia Deus avisou. Aqui Deus mandou a praga. Por quê? Porque ela estava entre as mulheres do faraó. A Bíblia não entra aqui em detalhes se chegou a ver a intimidade do faraó com ela ou não. Mas Deus mandou praga para ferir. Para quem trabalha na área de batalha espiritual, há quem acredite que foi por causa deste gesto aqui do Abrão que depois o povo de Israel ficaram 400 anos escravos no Egito. Porque você lendo a Bíblia, você estudando, você aprende que existe uma coisa chamada legalidade. Então, muita coisa que às vezes acontece na vida da pessoa, muitas vezes tem a chamada brecha, a chamada legalidade. Certo, queridos? Lógico que a gente não pode ser fanático, né? Qualquer coisinha, foi a legalidade, foi a legalidade. Não, a gente não pode ter esse fanatismo. Mas há muitas coisas, sim, que acontecem às vezes na vida da pessoa devido a brechas, a legalidades. Então, há quem acredite nisso, que o que levou eles depois a ficar 400 anos escravos no Egito foi exatamente essa questão aqui dele ter dado a mulher dele para ser mulher do faraó. Pelo menos a Bíblia fala aqui, que ela foi dada como mulher, o faraó levou ela, fala, eu tomei ela para ser minha mulher porque você falou que era sua irmã. Agora veio a praga sobre a minha nação. Certo, amados? Então você vê aí um pecado do servo de Deus muito sério, resultado daquela mentira, e que levou eles depois a ficar 400 anos escravos. Certo, amados? No capítulo 13, nós vemos que o Abraão, ele volta do Egito, para o lado sul, ele e a sua mulher, tudo que ele tinha e com ele Ló,
Era Abrão muito rico em prata e ouro. Fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Ou seja, aí ele voltou para Canaã. Ele voltou. Então ele saiu, foi para Canaã, veio o período de fome, ele saiu da terra, foi para o Egito, teve essa experiência da esposa dele ser esposa do faraó, ganhou mais riqueza com aquela situação, né? Ele foi agradado como cunhado. Depois ele volta ali para Canaã, mais próspero, certo? E Ló ia com ele, até que veio a separação de Ló, que eu já preguei, eu já falei para vocês. No capítulo 14, ele se envolve na guerra para salvar o parente dele, para salvar o Ló quando foi levado cativo, certo? E aí, também no capítulo 13, nós vemos a primeira menção de dízimo, quando ele encontra o Melquisedeque e abençoa Melquisedeque dando dízimo. Por quê? Porque ele só vinha enriquecendo, ele só vinha enriquecendo, ele só vinha ganhando. Quando ele encontra esse sacerdote, o que ele faz? E entrega ali o seu dízimo. Então, querido, esses são os primeiros passos da ação desse crente chamado Abrão. Então, nós vamos orar agora. E eu pergunto a você, primeiro, você já entregou sua vida a Jesus? Você já é um servo, uma serva de Deus? Você é um crente em Cristo Jesus? Primeiro. Segundo, você tem escutado a voz de Deus? Você sabe quando é que Deus está falando com você? Então eu te faço essa pergunta para você pensar nesta manhã. Tá? Você tem ouvido a voz de Deus? Outra pergunta que eu quero te fazer. Quando você ouve a voz de Deus, qual é a sua atitude? Você tem crido? Você tem entendido que é Deus falando com você? Você tem tomado uma postura de obediência? Poxa, Deus falou comigo, tá, e daí? Você tem tomado a postura de obediência? Quarta pergunta, você tem adorado a Deus? Você vê que em pouco tempo aqui nós vemos tudo isso. Você tem adorado a Deus? Você tem feito um altar na sua vida? Esse período de coronavírus, esse período que nós estamos em casa, muitos estão em casa, é tempo de erguer um altar a Deus. Esse momento, por exemplo, você levantou mais cedo, você está pagando o preço, você está aí ouvindo essa palavra. O que você está fazendo? Você está erigindo, você está levantando um altar a Deus. Por que eu estou aqui? Poderia estar lá dormindinho também, né? Ainda mais aqui em Curitiba, que já está começando a temperatura cair, ficar frio. Coisa melhor é estar debaixo da coberta uma hora dessa. E você sabe que o melhor sono é isso agora, é o sono mais gostoso que tem. Mas por que eu tenho me prontificado a levantar e orar, buscar a Deus e estar trazendo essa palavra? É uma forma de erguer um altar. Eu estou erguendo um altar na minha vida, estou erguendo um altar no meu coração. Amanhã à noite, quarta-feira, anote aí, às 20 horas, eu vou reunir minha família para fazer uma live com a minha família, para fazer um grupo familiar com a minha família. Por que eu estou fazendo isso? Para erigir, levantar um altar com a minha família. Reúna sua família amanhã à noite também, participando dessa live com a minha família. É tempo da gente erigir um altar no nosso coração. É tempo da gente erigir um altar na nossa família. Foi o que a gente pode aprender com o Abrão. Isso não impediu que ele errasse, que ele pecasse. Veio as consequências. Mas o importante é o quê? Ele se voltou para Deus. Ele errou, pecou, voltou para Canaã, mas logo encontrando ali o pastor, o Melquisedeque, ele tratou de adorar a Deus, tratou de dizimar, de ofertar, ele tratou de buscar a Deus. Então entenda isso. Nós não devemos errar, não devemos pecar, mas o que a palavra de Deus diz em João
Primeira Epístola de João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. O sangue de Jesus lava, limpa e purifica de todo pecado. Então, vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, eu te agradeço por esta manhã que o Senhor nos concede. Te agradeço pela vida das tuas filhas que estão ali. Meu Deus, te agradeço pelos teus filhos que no decorrer deste dia vão estar ouvindo esta palavra. Que essa palavra leve luz, leve graça, leve paz, leve vitória a este homem, a esta mulher, a esta família. Meu Deus, que o Senhor fala, assim como o Senhor falou com Abraão, que nessa manhã que o Senhor fale com esses teus filhos, que o Senhor fale com essas tuas filhas, que o Senhor fale com essas famílias. Meu Deus, o teu servo estava em obediência, mas mesmo assim veio luta sobre ele. Ele se posicionou saindo daquela terra, aumentou a sua batalha porque ele mentiu, aquilo trouxe consequências até para o próprio povo de Israel no futuro. Senhor, mas mesmo em meio àquela luta, ele cresceu, ele venceu, ele prosperou. E retornando para sua casa, meu Pai, retornando para Canaã, ele abençoa o sacerdote. Ele cumpre ali, pela primeira vez é falado na Bíblia acerca de dízimo. Ele foi o primeiro a dizimar, a dar a parte que a Bíblia diz que é do Senhor. Meu Deus, é um homem que no mesmo tempo ele errou, ele entendeu que ele tinha. Pai, eu não sei como é que está a vida desses teus filhos que estão recebendo essa palavra. Se houverem pecado, que cada um possa se arrepender. A tua palavra diz que o sangue de Jesus lava, limpa, nos purifica de todo pecado, que eles possam confessar, arrepender, deixar, possam se voltar para o Senhor, ó Deus amado. Meu Deus, o teu filho, a tua filha que porventura estiver enfrentando grandes lutas, grandes batalhas, possa entender que só o Senhor é Deus e possa se voltar para o Senhor. Pai, eu quero lhe dizer, perdoa a nação brasileira, perdoa nossos governantes, perdoa a igreja cristã, perdoa pastores, perdoa cristãos, perdoa teu povo, sara esta nação. Só o Senhor pode sarar essa nação, só o Senhor pode manter esse governo. Meu Deus, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Querido Deus, a tua palavra diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir com meus olhos. Te peço, venha guiar esta mãe, venha guiar este homem, venha guiar este jovem, venha guiar, meu Deus, como líder, como pastor aqui nesta igreja, venha guiar a minha casa, venha guiar a cada dia minha família, meus filhos, meus netos, meu genro, venha guiar, ó Deus, toda a família desse teu servo, dessa tua serva, está assistindo, venha dar graça, venha dar vitória, venha socorrer, venha dar livramento. Assim eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, terça-feira à noite, às 20 horas, nós vamos estar tendo também a live do nosso culto. Hoje é o culto de oração e também culto da nossa liderança. Então, esteja participando conosco. No mais, um beijão no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer a você que Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Ele é o Deus que dá vitória, Ele é Deus que opera grandes maravilhas, mesmo no deserto. Quero dizer para você que para Deus operar a sua vida é independente do governo, desse ou daquele partido. Creia no Senhor, creia no Senhor, adore a Deus. Quanto aos governantes, a palavra de Deus diz, ore por eles, ore por eles, ore por eles, abençoa. Tenha um bom dia do Senhor Jesus e continue no decorrer deste dia, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Paz, bom dia, glórias a Deus.